Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a festa do diácono Lourenço. Também quero, nesta missa, rezar pelos 3 diáconos transitórios que nós temos, para que eles, como exemplo de São Lourenço, consigam ter uma caridade ardida no coração de amor a Nosso Senhor. São Lourenço, era um diácono do Papa Sisto, era um dos diáconos, dos 7 diáconos dali de Roma, do Papa Sisto II. Nós estamos lá no ano 257, E Lourenço foi feito diácono, e não só diácono, foi feito arquidiácono, tinha uma responsabilidade maior sobre as coisas. Lourenço, que era desapegado, não tinha interesse nenhum, e era de enorme confiança. Então o Papa Sisto deixou que ele tomasse conta dos bens da igreja, a riqueza que a igreja tinha. E então o imperador da época, o imperador Valeriano, por querer os bens, e querer destruir a igreja, começou a perseguir bispos, padres, diáconos, ao ponto de falar que todos aqueles que o encontrasse poderia matar. Ele sabia que destruindo a cabeça, o rebanho ia se perder. Celebramos a festa de São Lourenço e podemos rezar, devemos rezar, para que os nossos bispos, párocos, sejam fiéis e não se entreguem, porque o demônio sabe o poder que se tem um bispo, um pároco, um padre, dispersando, tirando a cabeça, o rebanho se dispersa. Então o imperador Valeriano vai atrás, pede para que sejam presos todos os bispos, padres, diáconos, e vão para a morte. E eles então resguardam Lourenço, porque eles queriam que Lourenço depois entregasse os bens. Aqui nós estamos falando de que o imperador, além da raiva que se tinha contra o catolicismo, eles queriam e achava muito que a Igreja Católica era rica. E de fato, ela é rica, mas não uma riqueza material como as pessoas muitas vezes entendem. A Igreja Católica é rica porque nós temos os grandes dons da Igreja. Temos a Eucaristia, temos Nossa Senhora, temos os pobres, como os Lourenço depois vai entregar, vai mostrar para o prefeito. Nós temos as riquezas. Lembremos aquelas parábolas de Jesus que fala que aquele que encontrou o grande tesouro, a pérola preciosa, deixa tudo
aquele que encontra Jesus deixa tudo, sim, mas o imperador estava achando muito que eram as riquezas, né, visíveis, né, ouro, prata. Então mandou que prendesse, né, no ano 257, o ano seguinte, manda prender o Papa, né, Sisto II. E é interessante que depois que ele prende, o imperador e o prefeito começam até a caçoar, né, falando daquela passagem de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, para que a igreja precisava de cálices tão ornamentados, de castiçais tão ornamentados, que deveria entregar para o imperador? Porque ele precisava das suas riquezas. O homem, como diz o Salmo, o coração do homem é um abismo. Quanto mais ele quer, mais ele deseja. Isso tanto se nós levarmos para o lado material, quanto mais ele quer coisas materiais, né, mais o coração dele está apegado, mais o coração dele vai desejar. Mas também para o lado espiritual. Quanto mais nós queremos, né, um coração inteiramente entregue a Deus, mas desejamos. Então, no ano 258, prendem Sisto II, né, é capturado e vão levar ele para sofrer também, né, o martírio. É bonito que a função de um diácono é sempre estar ao lado do seu bispo, né? Quando eu estava no seminário, meu formador falava que os diáconos são os braços do bispo, né? A caridade do bispo. E Lourenço, vendo que o bispo dele iria morrer, não queria deixar ele ir sozinho. Quem ama, deseja se unir ao amado. Ele via que o bispo ali estava fazendo a vontade de Deus e ele queria fazer a vontade de Deus junto com o bispo. Tem uma parte que fala: meu Senhor, Padre, como que o Senhor irá passar, né, fazer o seu último sacrifício sem o seu diácono? Será que eu não sou digno de sofrer contigo? O desejo de entrega de Lourenço, não só físico, né, mas a entrega a Deus. Lembremos, ele tinha uma liberdade tão grande e ele desejava honrar nosso Senhor, mas ele queria honrar agora, padecendo como um bispo também. E o Papa então: não se preocupe, meu filho, eu sou velho, eles estão com piedade da minha pessoa e os meus algozes nem se comparará aos seus. Não se preocupe que você me seguirá e não demorará. E assim foi feito. O bispo morre, ele pede para que Lourenço cuide das riquezas da igreja, os bens físicos, e que ele distribua aos pobres. A caridade que impelia o coração do bispo, impeliu também o coração de Lourenço, né? E ele distribui os bens aos pobres, porque nós sabemos que tudo que há na terra será comido, né? Mas quando nós temos as riquezas do céu, ninguém arranca esse tesouro de nós. E o prefeito vai atrás do diácono Lourenço, porque ele queria os bens financeiros da igreja. E Lourenço falou: calma, o senhor espera um instante que eu preciso fazer um inventário dos bens, né? Mas o senhor depois vem, que eu mostrarei os bens da igreja. O prefeito, então, satisfeito, falou: agora nós vamos ter todas as riquezas que o cristianismo, né, poderia ter, vai ficar para nós.
E ele então, Lourenço, sai procurando pobres que a igreja cuidava, de órfãos, viúvas, virgens, juntou todo mundo na frente da igreja e chamou o prefeito. Aqui está nossa riqueza. O prefeito, com tanta raiva, falou: você está de zombaria comigo, não é capaz, Ele falou: não, aqui está, esse é o verdadeiro tesouro da igreja. Se você quer, estão aqui. E ele, no ímpeto de raiva, falou: não se preocupe, seu diácono, o que é teu está guardado. E mandou que Lourenço sofresse o martírio. Não tinha passado nem uma semana, mas o martírio de Lourenço era para ser queimado na grelha. Nós, quando o diácono falava, quem que vai ser o que vai ser tostado na grelha? E Lourenço vai feliz para viver aquele martírio. Tem até uma zombaria, que às vezes nós falamos, mas era sério, porque Lourenço na grelha, queimando pouco a pouco ali, e o prefeito queria que ele sofresse pouco a pouco, para ele sofrer de fato um martírio doloroso. E nós poderíamos lembrar que os nossos martírios muitas vezes é pouco a pouco, é diário, é pequenininho, mas é de pouco a pouco. E Lourenço lá, aquelas brasas tão quentes, que fazia com que as suas vísceras ali já estivessem cozidas. Para os cristãos que olhavam Lourenço sendo queimado, conseguiam ver uma luz resplandecente na vida dele, da face dele, e conseguiam sentir um certo odor de santidade. Mas para aquelas pessoas pagãs, aquelas pessoas que não acreditavam na igreja, não acreditavam em Deus, viam aquilo como algo de trevas e sentiam um cheiro horrível. Era o mesmo martírio, mas para alguns era a luz que iluminava a vida daqueles outros cristãos e era um cheiro tão agradável. Para outros era trevas e tinha certa repugnância. Se nós olhássemos uma pessoa sendo cozinhada, em uma grelha, nós também teríamos uma certa repugnância, mas ali era uma entrega de amor. Lembremos, é um martírio de padecer por Cristo. E Lourenço, então, ali, sendo cozinhado, se tornando ali quase pururuca, ele vira para os seus algozes e fala: pode virar, essa parte já está cozida, essa parte já está assada. Não que ele estava zombando dos seus algozes, mas o martírio para ele já não fazia diferença, porque quanto mais o fogo físico aumentava, mais o amor a Deus no coração dele aumentava também. Quanto mais colocavam brasa, mais o coração dele queria amar a Cristo. Então, ele via que o martírio era algo que unia ele, unia cada vez mais. E sabemos que quando um mártir se entrega para a conversão dos seus. E ele rezava pela conversão de Roma, rezava porque aquela cidade já estava perdida, entregue ao mundo. E Lourenço então morre. Meus irmãos, nós vemos o quanto este homem quis amar a Deus, padecer por Cristo. E padeceu pouco a pouco, não foi degolado,
não foi um martírio rápido. E creio que muitos de nós somos chamados a viver o pequeno martírio do nosso dia a dia. Olhar para a vida de um santo, mártir ainda, é ver como ele quis amar a Deus e ver como nós podemos nos unir a Deus. Lembremos a leitura de hoje, da primeira leitura da missa de hoje. Deus ama aquele que dá com alegria. Se o grão de trigo não morre, não é possível dar fruto. Observemos como este homem tinha uma grande liberdade e um grande amor em padecer por Cristo, para amar a Cristo, para se unir. O amor procura se unir ao amado. O desejo dele era se unir cada vez mais a Cristo, que padeceu por ele. E nós podemos nos unir a Cristo aceitando os pequenos sofrimentos do nosso dia a dia, seja com paciência em casa, no serviço, seja sem murmurar com as dificuldades que nos são apresentadas, seja em sofrer os padecimentos dos outros, aceitar com paciência os erros ainda dos outros. Além de tudo, é uma obra de misericórdia sofrer com paciência as demoras dos outros. Tudo isso são meios que nós podemos nos unir a Deus. É pouco, mas faz com que o nosso coração vá aumentando esse desejo. Lembremos, nosso coração é um abismo. Se nós voltarmos e pedirmos a graça de Deus, que ele seja preenchido pelo outro abismo também, os dois abismos que se encontram, os dois abismos do amor de Cristo que preenche a nossa vida, e nós queremos preencher o nosso coração com o amor de Cristo. Peçamos, meus irmãos e irmãs, essa caridade de São Lourenço, de sofrer, mas não sofrer por sofrer nesse mundo, sofrer por amor a Deus, dar sentido ao nosso sofrimento, dar sentido às nossas dificuldades. Lembremos, são coisas extraordinárias, né? Ontem um homem andava sobre as águas, hoje o outro é colocado no fogo, na grelha. Tudo isso para mostrar como Deus quer que o nosso coração se una a Ele. Peçamos à Virgem Maria a graça de não fugir dos nossos sofrimentos, mas unir Ele aos sofrimentos de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.